que você faz no teu dia a dia para você estar motivado? Além dos boletos da Julinha, hein? Cara, eu acho que vou até roubar um trecho da palestra do Gustavo Borges lá, né? O que a gente tem que fazer para se manter o tempo inteiro em alta performance, motivado e tal, conseguir entregar, né? E ele falou que iam ser segredos, e é coisa que todo mundo sabe, né, Leandro? Coisa que todo mundo tá cansado de saber, né? E aí, cara, né, ele fez, e tinha acho que 2.000 pessoas na palestra lá, e todo mundo deu risada, né? Ele falou assim, cara, quantas horas vocês estão dormindo por dia, né? Quem dorme 5 horas por dia? Um monte de gente levantou a mão. Ele falou, cara, já volta pra casa, já volta a dormir, que não adianta nem você estar aqui na palestra, que você não vai conseguir captar nada, amanhã você não lembra de porra nenhuma, né? Então, qualidade de sono, né? Descanso, você saber, né, recarregar suas baterias, né? Você fazer exercício físico, né, que muda drasticamente a sua disposição, né? Eu falo como ex-sedentário, né? E, cara, faz uma diferença brutal, né? No nível de energia que você tem, né? E às vezes a gente tá motivado, mas a gente não tem energia, né, Leandro? Eu acho que é uma questão de bateria mesmo, cara, né? De você não ter de onde tirar forças, né? Lógico que se você tem compromissos muito grandes, propósitos muito grandes, a gente tira bateria quase que de onde não tem, né? Mas se a gente consegue um pouquinho disso de atividades que a gente pode fazer, como dormir bem, fazer exercício e comer, não vou falar comer bem porque eu não como bem, tá, Leandro? Eu ainda como mal, como muito melhor do que eu comia antes, né? Mas esse triozinho, né, é tipo coisa que a nossa avó já falava pra gente, né, sei lá quantos anos atrás, e a gente, né, considera que é balela, né? Porque né, estamos cansados de ouvir, a gente não faz, e quando a gente começa a fazer, você percebe a diferença que isso traz na sua vida, né? Então, eu acho que esses 3 pontos, eles ajudam a gente a ter disposição para enfrentar, né, as batalhas do dia a dia aí de forma, né, mais disposta, né, de forma a você aguentar um pouco mais. E aí, tudo que a gente já conversou, né, você tentar identificar, principalmente, né, tem mais uma dica legal aí, mas é você observar se você está usando os seus pontos fortes todos os dias. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que também motiva, né? Se você sabe quais são os seus pontos fortes e você está sempre os utilizando, né? Ou seja, eu consigo buscar dentro de mim coisas que eu tenho facilidade para fazer e eu consigo ter bons resultados com isso, né? Do que quando você olha para o seu dia e você olha que, putz, né, quase todas as tarefas que eu tenho para fazer eu odeio fazer porque são meus pontos fracos. Né? Vamos pensar numa pessoa que tem medo ou vergonha de falar em público, né? E a vida dessa pessoa é fazer apresentações o dia inteiro. Né? Essa pessoa ela olha para a agenda dela e fala assim, caramba, meu, só faço coisa que eu me sinto mal fazendo. Né? E quando você consegue ajustar, né? Quando você consegue perceber o que você tem de fortalezas, o que você tem de pontos fortes, e você vê que você está usando isso quase todo dia, você se sente mais no lugar certo. E você percebe que você tem uma facilidade maior para conseguir os resultados desse dia, porque você realmente está no seu lugar de atuação. Né? Eu acho que quando a gente consegue encaixar essas coisas, né, a gente consegue ter um dia mais motivado, porque você olha para as coisas que você tem que fazer e você fala, cara, eu gosto pra caramba de fazer essas coisas aqui. Né? Às vezes vai ter umas coisas desafiadoras no meio, vai ter umas coisas que você fala, puta, né? Nossa, eu tenho que preencher esse negócio aqui, né? Tenho que fazer umas tarefas burocráticas, tenho que fazer, né, algumas coisas que são, né, inevitáveis, né? Beleza, mas a maior parte do meu dia eu estou usando as minhas competências que eu vim desenvolvendo e que eu me sinto bem utilizando. Né? Eu acho que esse tipo de coisa também faz muito bem para a motivação. Né? Você saber que você está fazendo coisas que você faz bem. Né? E se você ainda não faz,
se você está se desenvolvendo, né? Quando você percebe que você está melhorando, né, Leandrão? Quando você está fazendo um treinamento, quando você está em algum lugar que você tem uma pessoa que te ajuda pra caramba, e você percebe que você fica melhor dia após dia, isso também dá um gás, né, Leandro? Cara, com certeza. Eu acho que esse tipo de feedback mostra que você tá no caminho certo, que você tá no trilho, o teu trem tá no trilho, né? E você tá indo em direção àquilo que você colocou no teu plano de ação, colocou no teu quadro de objetivos, como a gente comentou. Cara, para mim, o que, assim, nos últimos 3 anos eu tenho usado muito, né? Por exemplo, em termos de motivação, em termos de criação de objetivos, é criar projetos, né? É criar projetos e projetos em que eu envolva as pessoas, né? Então, o último grande projeto que eu tive foi eu junto com a Gisele, com a minha esposa, com a Milena, com a minha filha, né? Por mais que ela tenha, nesse momento, 5 anos, a gente envolvia muito ela. O nosso projeto era o projeto do nosso apartamento, da nossa casa. Então, isso perdurou durante 3 anos. A gente comprou um apartamento na planta. Quem me segue lá no Instagram, no @le_munhoz, viu uma foto que eu publiquei ali, uma foto no dia que a gente comprou, uma foto no dia que a gente recebeu. Aquilo foi um grande projeto, Dani, e me fez me movimentar muito, sabe? Tô compartilhando uma coisa pessoal aqui com vocês, não em cima do objeto, não em cima do bem, do imóvel, porque cada um tem a sua realidade, mas eu tô dizendo o seguinte, o fato de você envolver, eu lembro que quando eu estava pagando ainda para construtora, eu colocava post-it você lembra, Dani? Você veio em casa, tinha uns post-it assim espalhado, né? E ali estava o número que a gente precisava chegar, eu, a Gi, a Milena, como criança, ajudando, às vezes ela ia num... Olha que engraçado, cara, agora como o lance do projeto, ele afeta, a gente ia numa loja de brinquedo, né, e aí ela pediu um brinquedo ali, eu falava, mas isso vai... Pô, lembra do post-it? Isso vai demorar mais pra gente... Não, então papai, eu seguro, eu vou pedir pro Papai Noel. Papai Noel traz pra mim. Então, cara, numa atitude assim, né, de uma criança inocente, ela trazia o quê? Pô, eu tô comprado no projeto, né? Então eu acho que isso ajudou muito a minha família como um todo a trabalhar em cima disso. Então hoje a gente tá aqui, né? Eu tô gravando no meu apartamento aqui, o amigo ouvinte que tá nos assistindo no YouTube tá vendo isso. Agora a gente tem que desenhar um outro projeto. E, assim como eu estou falando de um projeto da minha vida pessoal, a gente também pode ter na vida profissional, né? Eu e o Dani, a gente pode desenhar um projeto para 2023, por exemplo. Eu posso ter um projeto no campo espiritual, né? Fazer um curso na igreja, no centro, enfim, onde a tua religião te leva, se envolver mais. De repente você fazer um trabalho social, é um outro projeto que vai poder te movimentar. E essas coisas que às vezes as pessoas acham, né, que são, pô, simples, né? Pô, vou participar de um projeto social. Às vezes isso que te dá um significado e que o significado mostra para você no seu dia a dia por que você tá fazendo a tarefa chata, né? Por que você tá fazendo a mesma coisa que você fez ontem? Porque a gente precisa, como ser humano, de significado em cima das ações do nosso dia a dia. Se a gente só for fazer por fazer, ou fazer por causa que no final do mês tem um salário, né? A gente vai viver uma vida infeliz, vamos ser sinceros, Dani. Né? É isso aí, cara. É uma vida. Você pode ganhar 100 mil reais por mês, mas é uma vida vazia, uma vida pobre, porque você faz aquilo e você não sabe por quê. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que ter esse senso de projeto, sabe? E é uma coisa que eu tô vivendo nesse momento. A Isabelle nasceu, tá com 9 meses agora, né? Ela é um grande projeto, né? A criança é um grande projeto, né, Dani? Mas eu acho que na fase do bebê, né, que a gente ela não sabe falar, então a gente tem que interpretar. A gente não, né? A minha esposa tem que interpretar o que ela quer, né? Porque eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Ela suga toda a atenção, então o projeto é o bebê. Mas depois o bebê cresce, vira uma criança, então você tem que ter esse movimento, cara. Então, respondendo, né? O que eu faço no meu dia a dia, né, para estar sempre motivado é olhar para o projeto, olhar para o todo. Porque quando eu olho para o todo, aquele problema que eu estou enfrentando particular, aquela dificuldade que eu estou enfrentando num cliente, aquilo fica em segundo plano. Eu consigo respirar. Menor, né, Lê? Fica muito menor. Quando você tem a visão da floresta, né, o espinhozinho ali, né, a pedrinha no meio do caminho é insignificante, né? Excelente analogia. Né? Excelente analogia.
É isso aí. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube. Porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!